Alguns anos atrás, eu tive uma namorada americana nascida aqui no estado de Utah, que é como eles dizem. Pois bem, a minha ex comentava que esse aqui, palavras dela, é o mais bizarro dentre os 50 estados que formam o maior país das Américas. Bizarro pode significar gentil, generoso, extravagante, esquisito. A ex-namorada costumava dizer que Salt Lake City, a capital do estado, era a cidade mais branca que ela já tinha visto. Branca por conta de algumas construções com muito mármore. Aqui no centro da cidade, se eu tivesse que escolher um adjetivo, o primeiro seria austero. Austero, bizarro, próspero, intrigante. Por enquanto, é tudo que eu tenho a dizer sobre o estado de Utah. Estados Unidos é completamente diferente de tudo que eu vi nessa viagem. Eu levei quase um mês, em outubro de 2003, para cruzar o país de ponta a ponta. Saí de Nova York, na costa leste, e fui até São Francisco, à beira do Oceano Pacífico, na costa oeste. Hoje eu converso com o casal Jeb Blount e Tissy Martins. Ele é americano, jornalista, vive no Rio de Janeiro desde 1991. Tissy é carioca, trabalha como designer, já morou com o marido nos Estados Unidos. E Salt Lake City talvez tenha sido a cidade mais surpreendente que eu conheci naquele imenso país. Salt Lake City, a cidade do Lago Salgado, é a tradução literal. O nome veio de um grande lago aqui da região que eu não cheguei a conhecer. Um visitante numa cidadezinha do interior geralmente vai logo dar uma volta na pracinha principal. A movimentação da pracinha ajuda a sentir o clima. Na cidade do Lago Salgado eu faço exatamente a mesma coisa. Só que a chamada praça principal daqui é... Eu não quero usar de novo o adjetivo austero. Então eu diria que a praça principal é fria. Não sei, pode ser só uma primeira impressão, mas é que eu não vejo uma gargalhada, nenhuma reação. Tudo e todos incrivelmente bem comportados. Eu estou no centro de uma cidade com quase 200 mil pessoas. Salt Lake City não é apenas a capital do estado de Utah. É a capital mundial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma religião que ficou conhecida como Mormon. Para os seguidores dessa religião, Salt Lake City tem a mesma importância do Vaticano para os católicos. No meio da praça, de repente, alguém com uma roupa mais colorida finalmente me chama a atenção. Brasileiro? Sim, senhor. Brasileiro também? Também sou. Você é mormon? Não, mas eu estou interessado em conhecer mais sobre a igreja. Acho que no Brasil eu vou procurar conhecer mais. Achei muito interessante, um trabalho muito bonito que eles fizeram aqui nos Estados Unidos, divulgando a religião de Jesus para todo mundo.
Acho muito legal, um trabalho mais bonito que existe na Terra. É isso aí, muito obrigado pela participação, Luiz. Obrigado, viu? Tô indo embora agora, vou pegar um voo para Los Angeles. Tá de chapéu de cowboy já e tudo? Chapéu de cowboy e tudo. Eu tirei o chapéu para reverência, vou colocar só para a questão da reportagem. Muito obrigado. Deus esteja conosco. Tchau, Luiz. 70% da população de Salt Lake City seguem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa é uma religião nascida e criada nos Estados Unidos. No mundo todo, são mais de 12 milhões de fiéis. Eles são conhecidos pela disciplina, dedicação ao trabalho e por seguir normas de conduta bem rigorosas. Os religiosos dessa igreja não fumam, não tomam nenhum tipo de bebida alcoólica, não bebem chá preto, nem café. A intenção é desenvolver o espírito, mantendo o corpo limpo, livre de toxinas como o álcool e a cafeína. A maior parte das religiões, prega algum tipo de purificação do corpo. Aqui todos parecem seguir essa regra à risca. Vocês conhecem Utah? Passaram por Utah? Passamos. E ficaram com qual impressão? Chegaram a formar uma impressão? Sim. Não, o lugar é lindo, assim, a natureza é linda, porque tem as montanhas rochosas, né? Diferente, né? É, muito bonito. Estávamos num motelzinho, tínhamos que cruzar a fronteira com outro estado para... estávamos querendo algumas cervejinhas para tomar. Como a gente estava viajando, a gente ficou numa cidadezinha de fronteira com outro estado, Wyoming, sei lá. E aí a gente descobriu que a gente tinha que atravessar a rua, que lá era liberado. Do outro lado da rua podia comprar cerveja, do lado de cá não. Tínhamos que cruzar até a Arizona. A história dos Mormons começou no século XIX, quando um americano chamado Joseph Smith contou que teve uma revelação. Um mensageiro desceu do céu e revelou a existência de placas de ouro com inscrições numa língua desconhecida. O próprio Joseph Smith teria achado as placas e feito a tradução para o inglês sob inspiração divina. A tradução se transformaria então na escritura mais importante, que se chama o Livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Mormon era o nome do profeta que resumiu tudo que estava escrito nas tais placas de ouro encontradas e traduzidas por Joseph Smith. Os Mormons inicialmente estavam do outro lado do país, do lado leste. O problema é que eles se sentiam perseguidos e também incompreendidos em suas crenças relativamente novas. Então, ainda no século XIX, decidiram vir para cá, para esse pedaço do país, no lado oeste. Eles estavam em busca de uma terra prometida. Foi assim que, em 1847, encontraram um vale à beira de um lago salgado. Encontraram e ficaram. Parece um vilarejo do interior dos Estados Unidos, sabe? Típica, bonitinho, tudo no lugar correto, mas numa escala maior. Mas eu não tava achando que foi um lugar onde eu tinha que me cuidar. Foi um lugar onde fiquei meio tranquilo no sentido de segurança corporal, sabe? É interessante. E no mesmo tempo, não achava que foi um lugar onde vai ter um grande, sabe, calor humano me recebendo, mas parece, sabe, meio asséptico. Salt Lake City, de fato, é considerada uma das capitais mais seguras nos Estados Unidos. Na Praça do Templo ficam as construções mais importantes da igreja. A que eu mais gostei se chama O Tabernáculo. Aqui funciona um coral que foi criado em 1847, apenas um mês depois que os religiosos fundaram a cidade.
É domingo de manhã, acordei cedinho, assim como reza a tradição na cidade, e vim gravar uma apresentação do Coral dos Mormons. Esse evento é transmitido ao vivo toda semana para algumas dezenas de cidades no país e no mundo. 4, 3, 2, 1, go! O coral é composto por 360 cantores, todos voluntários, seguidores da igreja. E é um grande sucesso do mercado fonográfico, com 5 discos de ouro e 2 de platina. O coral também se orgulha de ter recebido, em 1959, um Grammy, que é o prêmio mais importante da música nos Estados Unidos. No próximo bloco, a gente vai ver como a religião mexe com a vida dos moradores de Salt Lake City e de outros milhões de americanos. Até já. A maioria das pessoas em Salt Lake City segue a religião Mormon. A gente vai ver agora como elas vivem no país das liberdades individuais e continuar conversando com o casal Jeb e Tissy. Na doutrina do Livro de Mormon, a existência de uma pessoa perdura por toda a eternidade. No casamento, que é um dos ritos mais sagrados da religião, os seguidores do mormonismo não estão se unindo até que a morte os separe. É uma união que dura para sempre. Essa família Mormon eu conheci lá na praça principal de Salt Lake City. Eles me convidaram para um lanche. São 3 gerações na mesma casa. Mãe, pai, os filhos e os avós. Fora do templo, a religião continua presente. Toda segunda-feira, cada família se reúne para discutir assuntos ligados à religião. Well, we try to teach our children to be proud to be Americans and to be proud of our religion, and we're proud of our freedoms, and we will fight for our freedoms, for our children, for our homes, for our country. And we teach our children that. Os mormons costumam pagar o dízimo, 10% dos ganhos da família vão para a igreja. Quase todos aqui realizam algum trabalho voluntário. É um dos traços mais marcantes dessa religião. Elas têm um sistema de serviço social que é muito forte. E você tem que trabalhar, mas se você é pobre na comunidade, ninguém vai te deixar cair no chão. Não vai. A única coisa que tem que mostrar é a vontade de trabalhar. Eles a gente vai te cuidar. Uma das atividades mais importantes na vida desses religiosos é a evangelização. Todo mormon do sexo masculino, depois de completar 19 anos e antes dos 25, deve viajar pelo mundo.
A missão é divulgar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A grande maioria dos missionários é homem, mas as moças também são vistas por aí, de vez em quando, com um livro de Mórmon debaixo do braço. Homem ou mulher, todos seguem regras bem severas durante a missão, que dura 2 anos. Nesse período, eles não podem namorar e também estão proibidos de ver televisão ou ler jornal. A ideia é se concentrar 100% na missão evangelizadora. Isso é uma coisa interessante. Eles vêm deste pequeno lugar que é muito caipira, no meio do deserto dos Estados Unidos, mas eles mandam todos os meninos para o mundo inteiro. Eles sabem línguas, eles treinarem muito jovem para fazer esta missão de evangelizar a religião deles. E esta contradição, porque é uma coisa meio, vai ser considerada conservador, focado numa região muito longe dos centros de cultura, mas eles mandam seus filhos, seus seguidores para o mundo inteiro. Então, provavelmente, tem poucos grupos no mundo, nos Estados Unidos, que têm tanta experiência fora do próprio país deles. Na Praça do Templo, aqui no centro de Salt Lake, eu entrei numa galeria de arte. E minutos depois, um rapaz fluente em português já havia se transformado no meu guia. Isso sem que eu tivesse feito qualquer requisição. Então, pela vida de Cristo, crescendo, ele chegou a receber o batismo dele pelo João, pelo qual era o seguidor de Cristo e também seu cousin, como se diz? Primo. Seu primo. O meu guia passou 2 anos como missionário num país chamado Brasil. Eu posso estar enganado, mas todos me parecem muito cultos e educados. A eficiência dos Mormons fica evidente aqui e também nas estatísticas oficiais. Várias empresas, entre as mais prósperas do estado, pertencem a eles. E eles eram pessoas bem simples. O estado de Utah tem ficado sempre entre os que mais crescem no país. No ano de 2004, a criação de novos empregos em Utah foi a 2ª maior dos Estados Unidos. Perdeu apenas para o estado de Nevada. Abençoados são aqueles que sentirão fome e sede pela justiça de Deus. Crescimento econômico e religioso andam juntos por aqui. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias surgiu há menos de 200 anos. Hoje, 2% dos cristãos norte-americanos são mormons. Ficam atrás apenas dos protestantes, que ocupam a 1ª colocação, e dos católicos. Os mormons sempre trabalharam muito, valorizar. É muito similar em alguns sentidos os valores dia a dia de vida de uma pessoa evangélica. É uma religião evangélica também. Você pode ver aqui no Rio de Janeiro. Os Mormons de Utah são vistos com um certo preconceito pelos americanos em geral, ou não? São? Tem gente que acha que eles são super conservadores, querem impor. Eles têm um leque de ideias que são tem um ponto em simpatia com a visão evangélico-americana, contra aborto, contra interferências, sabe, do Estado em algumas coisas, mas tem muito mormon no governo também. Acho que tem preconceito como tem contra qualquer grupo que queria ficar diferente. Isso é uma coisa totalmente... Ninguém está forçando ninguém a ser um mormon. Nos Estados Unidos, cada estado tem autonomia para criar as próprias leis. A pena de morte, por exemplo, pode vigorar em alguns lugares e em outros não. Eu acho que é totalmente justo para um estado que é mais conservador criar leis mais conservadoras.
mas não poderia, acho que, por exemplo, proibir um Estado que é menos conservador fazer uma coisa diferente. O americano tem liberdade de mudar um Estado para outro. Coisa que me preocupa mais sobre este grupo, eles querem, acho que muitos deles querem fazer uma regra para todo mundo, não? Os norte-americanos, historicamente, têm se orgulhado de viver no que eles chamam de o país das liberdades individuais. A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos garante o direito à liberdade de expressão e de religião. Se não fosse por essa liberdade, teria sido impossível fundar uma cidade e criar um estado inteiro com base em uma crença recém-nascida. A própria reeleição do Bush, eu acho que teve muito a ver com o discurso conservador católico dele. Eu acho que a comunidade católica apostou nele, quando ele se declarou contra as pesquisas, com células-tronco, contra o aborto e tal. Ele elevou o índice de aprovação dele e foi reeleito em cima disso. Acho que tem um neoconservadorismo, né? Sei lá como chamar isso, um reacionarismo mesmo. Pensar aqui, né, nos anos 60, houve tantos movimentos liberais nos Estados Unidos, né? Tanta coisa que foi conquistada, o movimento feminista e tudo nos anos 60 e 70. E chegar agora essa geração e meio que fazer um retrocesso, né, de tanta coisa que foi conquistada, né? Principalmente as mulheres, o direito à opção, né, o choice, né, na hora do aborto e tal. Tantas coisas foram conquistadas. Eu acho meio apavorante. Eu acabei não dizendo agora há pouco que a primeira emenda, a mesma que garante a liberdade de expressão e religião, também determina a separação entre igreja e Estado. Um não deve comprometer o funcionamento do outro, ou pelo menos não deveria. Um dia, um amigo meu me perguntou qual tinha sido o país mais diferente que eu conheci nas tantas viagens por aí. E a minha resposta: os Estados Unidos da América. Não sei, mas eu tenho a impressão de que as coisas aqui muitas vezes não são o que parecem ser. O que é divulgado como maravilhoso, talvez não seja nada bom. E o que é desprezado pela maioria, talvez seja encantador. Me lembrei agora do velho guerreiro, Chacrinha. Eu vim aqui para confundir e não para explicar. Eu fui convidado para lanchar na casa daquela família Mormon, né? E aí, como manda a boa etiqueta, eu não queria chegar lá de mão vazia. Fui pra rua, perto do hotel, procurei e tal, até que entrei numa loja sofisticada de comidas e bebidas. Olhei assim e decidi. Peguei um pacote bonito de café brasileiro, achei que ia ser original, um presente original, e quando eu estava no caixa, me lembrei, eles não podem beber café. Olhei para uma outra prateleira, vi várias garrafas de vinho, pensei até em pegar uma, mas não, os mormons não podem beber vinho. Aí eu não sei bem porquê, mas comecei a achar que qualquer coisa que eu comprasse ia desagradar ou poderia ser deselegante. Caixa de chocolate, será que... Em outra loja eu vi um tabuleiro de xadrez, lindo, de madeira, mas jogo de xadrez, será que sim, será que não? Sabe aquela história? Na dúvida, não ultrapasse? Acabei indo com as mãos abanando mesmo. Entrevistei a família Mormon, lanchamos, foi tudo ótimo. E quando eu já estava com o pé do lado de fora da casa, eu perguntei ao menininho de 10 anos de que esporte ele mais gostava. Para minha surpresa, soccer, a resposta dele, futebol. Aí, acendeu a luz na minha cabeça. Corri pro carro,
peguei uma camisa da seleção brasileira, eu sempre levo 20 ou 30 camisas, sem exagero, para dar de presente. Peguei a camisa e dei pro garoto. Se ele gostou, acho que se eu tivesse ficado lá, aquele menino estaria me abraçando até hoje.